Opa, vocês se lembram que havia acabado o último episódio de maneira tensa e bem intrigante? Então, estamos agora no ponto de vista de Todd, acompanhado juntos de Arachia, antes mesmo deles chegarem no Coliseu da Ilha dos Gladiadores. E o motivo disso vocês vão entender daqui a pouco. Todd está afinco que desta vez tudo ocorrerá bem, afinal ele já está preparado com a carta e qualquer coisa, caso Gustav não mate todos na ilha como ele pediu, ele só precisa jogar o item amaldiçoado para longe, que a maldição vai se ativar. Afinal ele tem Arachia do seu lado e ela tem força suficiente para matar todos naquela ilha. Entretanto, Todd e Arachia percebem algo de errado naquela ilha. Foi declarada que ela já estava totalmente tomada. Por isso, Todd dá meia volta. E retornamos ao ponto de vista agora dos tomadores da ilha, ou seja, o grupo de Subaru, onde descobrimos que Subaru recrutou a ilha inteira com a história dele ser o filho do imperador. O que é estranho, já que Gustav disse que não seguiria ordens de mais ninguém e etc, nem mesmo a do imperador. Mas, bem, se isso foi um erro de continuidade na light novel, Tapei com certeza vai consertar isso. Ou então, foi só uma desculpa para que ele não obedecesse Todd naquela época, pois poderia desconfiar dele e da carta também, o que não fica impossível de se pensar ser o que aconteceu provavelmente. Entretanto, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui foi o fato de eu descobrir que Subaru pode ter sua morte retornada para um checkpoint anterior se for para o checkpoint de Satella, ou seja, ele pode ter o seu excluído e substituído pelo dela, mostrando para nós que Tapei só deu mesmo foda-se pra Ren na última época, mas creio que também não tinha muito o que se fazer. Enfim, faltava apenas uma pessoa para Subaru recrutar, este era Cecilius. Ele então diz a Cecilius que ele estava indo para socar a cara do velho que enviou a carta para ele. Ele pergunta para Cecilius se ele gostaria de acompanhar e viajar com ele. E Cecilius começa a murmurar, mandando um diálogo dizendo que ele é protagonista da sua própria história e quem Subaru acha que ele é para falar assim com ele, etc. E pergunta se ele realmente está o chamando para fazer algo assim, como se por acaso ele fosse um animal cego que iria seguir cegamente aquele seu dono. E Subaru dá a resposta que sim, é isso aí, tu vem ou não, cara? E Cecilius manda um, ok, vou sim então, gostei da sua atitude. E por fim, Cecilius termina a frase chamando eles de Basso. E, observação, Basso é um apelido que Cecilius deu a Subaru. Ele faz isso com as pessoas que ele conhece, então é normal. Ouvindo isso, Subaru não acha isso muito agradável, então pede para ele chamar apenas de chefe, ou líder em tradução mais ampla, em vez de Basso, porque não cola muito bem não. E Cecilius aceita, cagado demais. E por fim, Subaru vai até Tanza e despreocupa ela, dizendo que dessa vez eles não vão perder. Mudando mais uma vez então ponto de vista, e agora vemos Ren na mansão na qual Subaru está indo invadir, a mansão de Bertestes. Por mais que na teoria ela seja prisioneira dele, ela consegue andar livremente pela mansão, livremente entre aspas, né, porque de qualquer forma a perna dela tá toda quebrada e tá todo mundo basicamente olhando em volta dela e vendo cada passo que ela dá. Ou seja, por mais que ela esteja livre, ela está sendo observada diariamente pelos guardas. O tempo então se passa e um dia Ren acaba vendo uma mulher em uma cadeira de rodas no jardim, com dificuldades para se locomover, não porque ela está numa cadeira de rodas, mas só devido a um galho que se prendeu nas rodas dela. Com isso, Ren ajuda ela e tira o galho, e a mulher diz que não precisava de ajuda, mas que ela agradece mesmo assim. Típico comportamento de Tsundere, já se acostume. Descobrimos algo interessante aqui nesse ponto. Essa mulher se chama Katia, e ela é a fucking noiva de Todd e irmã de Jamal. Lembrando que o motivo de Todd para que ele queria voltar para a capital era por ela, então guarde essa informação. Nada demais acontece então, parece um capítulo mais filler do que qualquer outra coisa. Eu sei que muita gente gosta desses capítulos de conversa, mas vamos falar a verdade aqui, tá sendo só enrolado mesmo. Não perdoa Tapei não, tá? Se vocês gostam dos seus escritores, não perdoem esses momentos. Sempre critiquem. E Tapei tá perdendo a mão de novo. E é tanto diálogo, umas coisas meio humorzão, tá ligado? Humor pastelão. Mas, meu Deus do céu. Mas deixa eu fazer o trabalho sujo pra vocês e resumir aqui. Basicamente, Ren descobre que Katia também é uma refém e que Katia não parece gostar do Todd, pois ela mesma diz que parece que ele a vê mais como um tipo de ferramenta do que como uma pessoa. Uma interação bem interessante é que Katia xinga bastante, o que eu sei que pra vocês isso não faz muito sentido, mas Ren percebe que esse mau humor e esses xingamentos é um tipo de autodefesa dela, o qual ela usa para esconder suas fraquezas, o que mesmo até a Ren admite fazer o mesmo, se bancar de durona para parecer forte para os outros, mesmo que por dentro ela seja fraca e desmoronando. Depois disso, elas duas começam a conversar mais e também a se conhecer. Cortamos então para o ponto de vista de Flop. Para quem tem memória ruim, Flop é basicamente o Otto só que de Wallachia e bem menos Shed. Flop finalmente acordou e está recuperado. Ele ouve algumas pegadas e quando a porta é aberta do seu quarto, ele vê o falso imperador entrando no cômodo em que ele está também de refém, já que bem, como vocês notaram, quem ajuda o Subaru acaba no fim tomando no meio do... Na conversa então entre os dois, acaba rolando uma treta bem infantil, onde Flop fica mandando indiretas para o falso imperador, sempre chamando de fake, fazendo com que isso irritasse Shiza Gold, dizendo para ele parar de chamar de falso imperador com essas indiretas, senão ele mata ele. Mas Flop diz que seria um erro, pois Madeline se importa muito
com ele, e matar ele faria com que ela se revoltasse. Então nesse momento Shiza Gold usa seu QI e cala a boca do Flop, dizendo que mataria Ren se ele não ficasse quieto. Afinal, Ren não tinha valor pra ninguém naquele lugar. Aí finalmente Flop cala a boca, mas o Shiza acabou perdendo tesão para aquela conversa e decide que vai embora, mas não antes do Flop perguntar por que ele veio. Afinal de contas, se foi só para isso, o que adiantou? E Shiza responde que queria conversar com o Flop sobre a grande calamidade. Temos então um corte para a visão de Otto e Emilia, agora lá em Guaral, onde Emilia se culpa por não ter chegado antes, mas Otto manda real e diz que se chegasse antes, nada mudaria. Logo depois temos um corte para a visão de Garfield, que está curando os moradores e está acompanhado de Henkel, e curando ele ao mesmo tempo, já que Henkel lutou de frente e foi o que mais se feriu. Garfield não conhecia Henkel, mas seus amigos diziam que ele era um tremendo de um babaca, e de certa forma Garfield tenta meter outras farpas desnecessárias em cima de Henkel, mas ele apenas não liga. Irritado com isso, Garfield vê que nem mesmo agradecer por ter o curado Henkel irá. E Henkel olha para Garfield e diz que se ele quiser encher o saco de alguém, ele deveria ter umas aulinhas com Priscila. Depois dessa, Garfield solta um ar de desânimo e apenas senta no que sobrou das muralhas de Guaral, refletindo que não estava para ajudar todos os seus amigos no arco 5 e nem mesmo no arco 6, sendo que na teoria ele quem deveria ser o lutador do acampamento da Emilia, mas só chegou agora para ajudar, isso ainda com a ajuda dos pais de Otto e também com as negociações de Petra. Henkel então vê aquilo e diz para Garfield parar de baboseiras, mas Garfield não quer ouvir isso de alguém que fugiu da luta, mas Henkel é sincero e diz que não tá nem aí com isso, e que ele fugiu mesmo, ele não iria tancar nenhum general divino e ele tende apenas a ligar para o que acontece com Priscila e seus interesses, nada mais, já que no fim ele é muito fraco para isso. Aí começa a mudar um pouco de visão do Garfield sobre ele, pois percebe que Henkel não é só um babaca e que sim apenas um homem solitário sem esperanças, mas que ainda tenta buscar o que sempre procurou, mesmo sendo fraco e cheio de vícios. Mas Garfield segura no colete de Henkel e o Erg perguntando como que ele se manteve vivo todo esse tempo, e Henkel apenas diz que na próxima vez que tiver a oportunidade, ele deve se livrar do incômodo que está na sua frente, se referindo a si mesmo assim. Porém nesse momento Garfield começa a sentir pena e diz para Henkel não se culpar tanto, já que os generais divinos são picas mesmos. Henkel então agora olha diretamente para os olhos de Garfield e não mais se despreocupa com as coisas, se abrindo para o garoto, contando que ele está em busca do sangue de dragão para curar a doença da sua esposa, que está em animação suspensa por uma doença misteriosa. Para quem quiser saber mais sobre isso, eu falei dessas coisas no meu vídeo de tudo sobre Reinhardt. Mas ao fim, uma carroça aparece vindo da direção de Guaral, e Henkel se solta de Garfield e volta logo para o grupo de Emilia, enquanto Garfield pula na direção da carroça, achando que poderia ter notícias de Subaru, mas apenas se encontra com Vincent, que pede para ele avisar que está chegando à cidade. Finalizando tudo isso, vemos Ikki e Frederica tomando chá e conversando, quando temos a notícia de um dos soldados de que Subaru ainda não retornou e que não tem nenhuma notícia deles, mas pelo menos Tarita e o pessoal se encontram, e também juntos a eles, vamos ver como o pessoal irá se reagir ao se encontrarem com a antes arcebispa da Gula da Torre de Pleiades, Lois Arneb, ou então, o que apenas sobrou dela. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu queria ter prosseguimento a partir disso, mas tem muita coisa intensa que vai acontecer nos próximos capítulos e eu não poderia deixar isso passar em vão. Sendo assim, agradeço aos membros do canal, agradeço a paciência e a atenção de vocês. É isso, falou e fui.